Oi, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos iniciando mais um quadro não, um novo quadro do Adventins da Nova Redentora, onde nós vamos toda semana conversar um pouquinho sobre o livro que tem sido recomendado de leitura para vocês durante a semana, né? Esse trimestre está sendo recomendado a leitura do livro Os Resgatados. Espero que vocês estejam lendo. Tá aqui, deixa eu por aqui, fica melhor. Aí, espero que vocês estejam lendo. E acredito que o próximo trimestre também vai continuar com a leitura desse livro. E a ideia é que toda semana a gente grave um vídeo falando sobre o que foi lido, né? Assim, se você leu, você tem mais informações. Se você não leu, você fica sabendo do que foi falado no livro, tá bom? Esse é o primeiro vídeo, a gente ainda vai ter muita coisa para melhorar, mas a ideia é ser em vídeos curtos, entre 10 15 minutos no máximo. E é, essas pausas, esses erros de gravações aqui, a nossa ideia é melhorando, tá profissionalizando com o tempo. Tá bom? Então vamos lá. Se eu ficar olhando para baixo é porque eu tô me adequando aqui ainda com os comandos das gravações, não tô acostumado. Mas uma hora a gente tem que pagar um mico, né? Não é só vocês. Então vamos lá. Vamos pro que interessa. O capítulo que a gente estudou essa semana foi Os Resgatados. O livro foi Os Resgatados. Eita, quase não sai. Capítulo 23, capítulo A34. Não, tá errado isso aí. Capítulo 24, 23 e 24, tá? E sobre o que foi que a gente falou? A gente falou basicamente sobre o que é o juízo investigativo. Falamos sobre o que Deus tem realizado ali no céu. Então a gente vai ver isso rapidamente no vídeo de hoje. O capítulo iniciou, né, falando ali sobre a profecia das 2.300 tardes e manhãs, lá Daniel 8,14. Eu pus aí só pra gente visualizar. Não vamos nos aprofundar nisso aí, não tem necessidade. Em outros momentos a gente fala mais sobre, né? Mas o pastor Tasso tem falado bastante sobre isso, a gente estudou na lição. E se você tiver mais interesse, leia o livro. Em algum lugar aqui você vai ver o livro, tá bom? Então leia o livro. Mas basicamente as 2.300 tardes e manhãs se iniciaram lá no decreto de Artaxerxes com a reconstrução de Jerusalém. Aí você vai ver aí que teve vários acontecimentos, né, que marcaram essa profecia e se encerrou lá em 1844 depois de Cristo, onde teve algo muito importante que se você não sabe, você vai saber o que aconteceu hoje nesse vídeo, tá? Mas vamos por partes. Então a profecia ela se referia ao santuário. Então o que acontece aqui? Aqui eu coloquei a imagem do santuário lá no deserto, né? Você pode ver aí as tribos em volta, as barraquinhas dos israelitas em volta. E essa luz que está saindo aí do santuário, ela era a presença de Deus que estava no meio deles, né? Inclusive a passagem diz lá que me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então Deus literalmente estava habitando no meio do povo de Israel. Então eu coloquei essa imagem porque o livro vai falar ali das diversas fases do que acontecia dentro do santuário. Então aí você vê o pátio do lado de fora, você vê o altar de sacrifício, lá dentro você vê o lugar santo e o lugar santíssimo. Esse era o santuário do deserto. Depois, quando eles se estabeleceram lá em Israel, veio o santuário de Salomão, né? Que era muito mais bonito, era extremamente elegante, chique. E era o maior, mas como é que fala? As medidas eram semelhantes, né? As proporções eram semelhantes ao santuário do deserto. Então você vê aí que ele ainda tinha a parte externa, a parte interna, a parte externa onde eram feitos sacrifícios, e a parte interna, que era onde acontecia ali o santo e o santíssimo, onde ficavam os pães,
a Arca da Aliança, entre outros. Eu coloquei aqui, vai ficar meio ruim de ver por causa da configuração da imagem, né, da resolução da imagem, mas você consegue ver aí na parte de fora onde eram oferecidos sacrifícios diários, né? A pessoa trazia ali a sua oferta, o seu cordeirinho, onde ele era sacrificado. E ali, se você tiver, quem tiver interesse de ler lá no livro Os Resgatados, vai explicar direitinho. Lá no livro de Levítico também tem ali para que servia cada oferta, como que funcionava cada oferta. A gente não vai se aprofundar nisso, mas ali você tem o santuário, não, o tabernáculo, onde eles sacrificavam o cordeirinho. Na parte de dentro você vai ter ali os candelabros, né? A mesa com os 12 pães. Aqui no canto mais perto da tela ali, você tem a bacia ali com água para lavar. E lá dentro é onde ficava o lugar santíssimo, que acontecia da seguinte maneira: só se entrava lá no dia do Yom Kippur, que era quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer a oferenda. Então o que acontecia nesse dia do Yom Kippur? Deixa eu só voltar aqui para ficar mais claro. Diariamente ali nesse lugar aí que está pegando fogo, eram feitas as oferendas pelo pecado. Diariamente isso acontecia, tá? Uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, todos os pecados durante todo o ano eram aspergidos sangue das oferendas no lugar santíssimo. Deixa eu voltar lá para você ver de novo. Naquele lugar lá no fundo ali ficava um véu que era aspergido ali o sangue. No dia do Yom Kippur eram selecionados 2 bodes, né? O primeiro bode ele era sacrificado, e o sangue era jogado ali na Arca da Aliança, né? No lugar santíssimo. Era o único momento que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e aspergia, jogava, borrifava o sangue ali na Arca da Aliança, né? Demonstrando ali que apenas o sangue poderia pagar os pecados exigidos pela lei. E o outro bode, aqui você está vendo 2 bodes. O segundo bode, o sumo sacerdote saía do santuário depois que ele fazia esse processo, né, de aspergir o sangue sobre a Arca da Aliança. Ele saía do santuário e punha a mão sobre o segundo bode, confessava os pecados do povo. E aí esse bode então ele era levado para o deserto e era deixado ali para morrer. Então tudo isso vai ter uma simbologia muito importante relacionado lá com a profecia das 2.300 tardes e manhãs e com o que Jesus está fazendo por nós hoje. Então a gente, como eu falei, não é um vídeo para a gente se aprofundar muito, tem muita coisa para falar, mas a gente não vai se aprofundar. Leia o livro, deixa de ser sem vergonha, leia o livro, leia a Bíblia, estude a lição, que a gente está estudando tudo isso esse trimestre, beleza? Então é o seguinte, lembra que eu falei lá em 1844 que alguma coisa aconteceu de muito importante? Então tá bom. Guilherme Miller, ele surgiu com eles estudando as profecias. Eles entenderam que em 1844 seria purificado o santuário. Eles entenderam que seria a terra, né? E ficaram aguardando a volta de Jesus. E eu peguei essa imagem porque foi exatamente nesse ponto aí, nessa rocha, que ficaram milhares, centenas de pessoas aguardando a volta de Jesus no dia 22 de outubro, 23, me fugiu agora, de 1844, esperando Jesus voltar, e Jesus não voltou. Foi exatamente nesse lugar aí, mas era o cumprimento da profecia das 2.300 tardes e manhãs, né? Mas o que foi que aconteceu? Será que você sabe? Será que você está ligado no que está acontecendo aqui? Já pegou o que a gente tem conversado na classe, o que a gente sempre conversa na igreja,
Já ligou os pontos. Em 1844, eles ficaram esperando Jesus voltar e não voltou. E o que foi que aconteceu? Muitas pessoas ficaram decepcionadas, muitas pessoas ficaram extremamente chateadas, e o movimento do Advento, que ficou documentado em diversas revistas da época, até recentemente saiu na Veja uma história falando do fundador do Advento, que é Guilherme Miller, lá nos Estados Unidos, né? Fundador não dos Adventistas do Sétimo Dia, o fundador do Advento, do movimento do Advento, da espera da volta de Jesus. Então muitas pessoas abandonaram esse movimento, mas teve um pequeno grupo que permaneceu fiel, continuou orando, estudando. E o que aconteceu foi o seguinte: um dia um camarada chamado Iran Edson, ele estava andando ali pelo campo, né? Estava pedindo oração para entender o que estava acontecendo, porque Jesus não tinha voltado. E esse camarada, Iran Edson, enquanto ele andava pelo milharal, ele teve a visão, ele teve a compreensão de que em 1844, no dia 22 de outubro de 1844, Jesus não iria voltar para a terra, mas sim ele sairia do lugar santo para o lugar santíssimo. Então como é que tudo isso se relaciona, Maurício? Seguinte, lembra da profecia que começou lá em 457 e iria terminar em 1844? Como que isso se relaciona com o santuário? Todos os dias o sacrifício era feito pelas pessoas, e uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no Santíssimo. Então, o que aconteceu em 1844, que fala que a purificação seria feita, Jesus, até 1844, Jesus, todas as pessoas ofereciam ali o seu sacrifício, né, a sua, como eu posso dizer, a sua oferta ali pelo pecado. A partir de 1844 se inicia o Yom Kippur celestial, porque lá em Hebreus fala o seguinte, que o santuário e toda a profecia era apenas uma imagem do que aconteceria lá no céu. Então tudo que estava acontecendo aqui na terra era um retrato do que estava acontecendo lá no céu. Então em 1844 Jesus ele sai do lugar santo e entra no lugar santíssimo, e ele oferece ali, fala para Deus o seguinte: olha, o meu sangue, lembra lá que eu falei que no Yom Kippur o sumo sacerdote entrava no Santíssimo e mostrava o sangue, jogava o sangue ali na área da aliança, da lei, para mostrar que só a lei podia cumprir só o sangue podia cumprir com a lei. Então, nesse dia Jesus ele entra no lugar santíssimo e fala: eu dei o meu sangue para que cumprir com a lei. Então essa é a importância, como tudo se conecta, como tudo faz sentido no dia de 1844. E a partir desse dia, de 22 de outubro de 1844, tem início então um movimento liderado por José Bates, Tiago White, Ellen White, Andrews, o movimento dos Adventistas do Sétimo Dia, que é o qual eu e você fazemos parte, que acreditamos que nesse momento, igual a Luana falou lá naquele vídeo, se você acompanha o Instagram, você viu, nesse momento nosso nome está passando ali pelos livros para sermos julgados. Então, a partir desse momento de 1844 para cá, o nome de cada um de nós está passando para ser julgado, se nós seremos salvos ou perdidos, né? De acordo com nossas ações. Jesus oferece a salvação para nós, mas depende de nós se nós vamos aceitar ou não. E os Adventistas do Sétimo Dia é a única religião, o único povo que acredita nessa justificação, nesse juízo pré-advento, né, que Jesus está fazendo nesse momento. Por isso que é tão importante a gente entender isso. E é uma pena a gente não ter mais tempo para explicar mais detalhadamente
todos esses pontos, mas nesse momento Jesus está ali, ó, entrando. Em 1854 ele entrou no lugar santíssimo, ali com suas vestes sacerdotais, porque agora ele é o nosso sumo sacerdote, e ele entrou e apresentou-se como oferenda pelos pecados da humanidade, ali se oferecendo, falando que o seu sacrifício havia cumprido com as exigências da lei. A lei exigia a morte do cordeiro aqui na terra. No céu, a lei exigia a morte do Filho de Deus, né? Então, através do sacrifício de Deus, todos nós temos agora a chance de sermos salvos. Basta que nós aceitemos o seu sacrifício para que nós possamos em breve, essa imagem que eu adoro desde criança, que é Jesus nos recebendo lá no céu, recebendo todos os vitoriosos. Agora, como que você pode fazer isso? Como que você, adolescente, pode contribuir aceitando o sacrifício de Jesus, dando seu exemplo? Dê seu exemplo para os seus amigos, fale de Jesus para os seus amigos. Não tenha medo de pagar mico, é normal. Muitas vezes as pessoas vão te achar careta, mas o diferencial está nisso. Você acha que foi fácil para Jesus largar tudo que ele tinha lá em cima, lá no céu, e vir morrer aqui pela humanidade? Eu não tenho muita coisa para falar sobre isso, mas como eu disse, o vídeo já está extrapolando e eu vou ter que encerrar. A gente pode conversar sobre isso em outros momentos. Mas Deus, ele abriu mão de tudo por um pequeno planetinha. Porque você, eu, não podemos abrir mão do nosso orgulho para falar de Jesus para as outras pessoas, sermos um exemplo para as outras pessoas e sermos recebidos no céu como os verdadeiros príncipes, herdeiros do rei que nós somos. Se você já assistiu as Crônicas de Nárnia, lá eles são chamados de príncipes, né? Porque nós somos príncipes, nós somos os verdadeiros herdeiros de Deus. Tá certo, gente? Então, fica aqui a nossa mensagem. Olha lá, já deu 17 minutos. O vídeo ficou um pouquinho mais longo dessa vez, mas é o primeiro vídeo. A gente promete ser um pouquinho mais curto das outras vezes. Beleza? Eu vou subir esse vídeo. Assistam, não deem muita risada. Tá legal? Um grande abraço e a gente se vê na próxima. Deus abençoe a todos.